Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hello Dev. Se você ainda não me conhece, meu nome é Arley Santana e aqui no canal Hello Dev eu trago conteúdo de desenvolvimento mobile nativo utilizando a linguagem Java e também a linguagem Kotlin. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui no canal para você ficar por dentro aqui das novidades. E nesse vídeo a gente vai estar vendo como a gente pode estar implementando uma bottom bar dinâmica. Quando eu falo dinâmica, eu falo, por exemplo, onde as nossas informações da bottom bar vão vir, por exemplo, de uma API. Então, a API vai enviar para o seu app quais são as opções de menu que vai aparecer, os nomes, as imagens que vão aparecer aqui, tudo dinâmico. Então, se você nunca implementou uma bottom bar, eu te recomendo primeiro você estar dando uma olhada aqui nesse vídeo que a gente tem aqui no canal, onde a gente implementa uma bottom bar do zero. E aí para depois você tá vendo esse vídeo aqui. Agora, se você já implementou uma bottom bar, nesse caso aqui eu vou apenas passar o que eu fiz. É bem simples ali, alguns passos a mais do que a gente implementa uma bottom bar aqui fixa no nosso app. Então vou vir aqui para o Android Studio. Então aqui o que a gente tem para a gente começar eu vou no caso aqui mostrar para você a parte simples que a gente precisa para ter uma bottom bar. Então aqui na nossa main activity eu vou abrir aqui o layout dela. Esse meu projeto já está utilizando o ViewByte. Então aqui eu tenho o Fragment Container View, que vai ser onde vai ser exibido ali os fragmentos, a minha visualização. E aqui na parte de baixo eu tenho aqui a minha Bottom Navigation View, que é esse componente aqui que você está vendo. Então aqui na minha main activity simplesmente isso. Posso fechar aqui. Eu vou vir aqui em Project e aqui eu tenho três fragmentos: Chat Fragment, Context Fragment e Home Fragment. Nesse caso, mesmo que as informações venham dinamicamente da API, você precisa ter todas as telas criadas no seu app para depois você fazer esse mapeamento. Então, nesse caso aqui, eu vou estar dando um exemplo com três opções de fragment que a gente está vendo aqui. E aí o redirecionamento, as imagens e os nomes que aparecem aqui vai vir da API, por exemplo. Nesse caso eu falo API, mas eu vou estar construindo uma lista aqui fixa no meu projeto, mas é exatamente igual como se você fosse receber uma lista aí, de menus do seu servidor, por exemplo. Então o que a gente precisa? Além do que a gente viu aqui lá no nosso layout, para implementar uma bottom bar, a gente precisa aqui do nosso navigation. Então eu posso vir aqui, se eu clicar aqui duas vezes, eu tenho aqui o meu navigation, onde eu adiciono aqui as minhas telas que eu vou ter aqui no meu fluxo de navegação. E esse ID aqui, ele é importante porque ele tem que vir da API com essa informação aqui. Porque a gente consegue fazer o redirecionamento da opção clicada aqui com qual fragment vai ser exibido através aqui desse ID que a gente já vai ver mais daqui a pouco. Então eu adiciono aqui todos os meus fragmentos, os meus possíveis acessos que eu vou ter na minha bottom bar. E voltando aqui agora, eu declarei aqui na parte de cima Late Init Var. Se você não conhece Late Init Var, basicamente aqui eu declaro, aí eu falo que depois eu vou instanciar esses dois caras aqui. Então eu criei aqui uma função init navigation, onde esse código aqui que eu selecionei, ele é o código padrão para você implementar uma bottom bar utilizando o componente de navegação, que nesse caso é o navigation que eu acabei de abrir. Então esse aqui é o simples que você precisa ter quando você implementa ali uma bottom bar fixa no seu aplicativo. Então nesse caso agora a gente vai ver o que a gente tem a mais aqui para a gente exibir essa bottom bar dinamicamente. Eu vou vir aqui em Project, eu criei aqui uma data class que vai ser a nossa classe de modelo simulando um objeto que a gente recebe do nosso servidor com os seguintes atributos. Eu tenho aqui o label, que vai ser o nome que vai ser exibido aqui. Eu tenho esse image, ele está do tipo string, então ele vai ser a URL do ícone que a gente vai exibir aqui. E eu também coloquei aqui o Destination ID, onde nesse caso a gente vai trazer o ID da tela que o usuário vai direcionar, que o usuário vai ser direcionado quando ele clicar aqui em alguma dessas opções. Então eu posso fechar isso daqui. Eu vou vir aqui em Project. Nesse caso, para a gente conseguir baixar as imagens aqui dessa resposta do servidor, eu vou estar utilizando a biblioteca do Glide, mas aí você pode estar utilizando qualquer outra biblioteca, inclusive aqui no canal tem vários vídeos, utilizando bibliotecas de carregamento de imagem, como por exemplo Picasso, Glide, tem outras também, então dá uma olhada lá. Nesse caso eu vou estar fazendo aqui com o Glide,
mas eu acredito que todas as outras também tenham essa opção. Aí você pode utilizar o Glide ou utilizar também a que você já está utilizando no seu projeto. Então, quando a gente cria o nosso Navigation pela primeira vez aqui, ele adiciona essas duas dependências aqui no nosso Gradle, que é para poder a gente trabalhar com o componente de navegação. E essas duas aqui são a implementação do Glide que eu implementei aqui nesse projeto. Você basta vir aqui no Google, caso você queira acessar a documentação, digita Glide Android, e aí você vai cair aqui no primeiro link do GitHub, onde você tem aqui toda a implementação, configuração da biblioteca Glide. Então, voltando aqui no nosso projeto, eu posso fechar isso daqui. Então, aqui no nosso Init Navigation mesmo, eu criei aqui, na verdade, eu vou percorrer a minha lista que eu recebo lá do meu servidor. Nesse caso, eu criei uma lista fixa. Essa lista fixa está aqui na parte de baixo. Então, aqui eu criei 3 opções de menus, simulando uma resposta do servidor. Então, aqui eu tenho um label, eu tenho a URL da imagem, que vai ser exibida, e também o ID, para poder redirecionar o usuário quando ele clicar em alguma dessas opções. Então, montei aqui esses 3 menus. Então, isso daqui vai ser o que você recebe aí da sua API ou do seu servidor externo. Posso minimizar. Então, aqui eu percorro essa lista, utilizando aqui o ForEachIndex, onde ele me dá não só o item que ele está percorrendo, mas também a posição desse item. É como se fosse aí o for no Java. E aqui o que eu faço? Eu abro aqui o contexto aqui da biblioteca Glide. Eu não vou estar passando aqui sobre a biblioteca Glide especificamente, porque a gente já tem vídeo aqui no canal, mas basicamente eu abro aqui o contexto. Esse load aqui vai ser a URL do meu objeto, que vai vir do servidor, nesse caso menuitem.image, que basicamente vai ser a URL que a gente tem aqui. Então, se eu abrir aqui essa URL aqui no meu navegador, basicamente a gente vai ter ali um ícone, que é o ícone exibido aqui. Então, eu posso voltar aqui. E aí depois eu continuo aqui com a biblioteca Glide, onde eu faço a implementação aqui desses 2 métodos, onResourceRead e esse onload, esse clarity aqui. Então, essas duas opções. E a gente vai utilizar basicamente esse onResourceRead, onde o que ele vai fazer? Ele vai baixar uma imagem, ele vai acessar aquela URL, vai baixar essa imagem e vai transformar essa imagem em um bitmap. Então, a partir desse bitmap, a gente converte ele para um drawable, que seria para a gente setar aqui esse ícone aqui do nosso bottom bar. Então, percorrendo aqui, o que eu faço? Eu pego aqui, eu crio uma variável, uma constante menu, e aí eu chamo aqui esse bloco de código. Então, esse bloco de código aqui, o que ele faz? Ele acessa aqui a minha bottom navigation view, e a partir daí é código do Android mesmo, .menu.add. Eu passo aqui menu.none. Esse menu não é nada que a gente criou, ele é do próprio framework do Android. Se você segurar a tecla Ctrl e abrir, você vai ver isso. Então, passo aqui como none. Eu passo aqui também o ID que o usuário vai ser direcionado aqui à tela respectiva que ele clicou, aqui na bottom bar. Eu passo o index, que nesse caso aqui, como ele vai percorrer a lista de 0 até o final da lista, ele vai colocar aqui todos os itens na ordem. Aí, nesse caso, quem vai gerenciar essa ordem vai ser a sua resposta do servidor. E por último, eu pego aqui o menu item.label, que ele vai pegar aqui o ícone que a gente está vendo aqui na parte de baixo. Depois de eu fazer essa configuração, eu já tenho o meu ícone aqui nesse resource, e aí eu pego aqui o meu menu. Então, toda vez que eu adiciono um menu na bottom bar, dinamicamente, eu pego aqui esse retorno e eu coloco aqui o menu.icon, aí eu coloco resource.drawable, onde basicamente eu vou converter o meu bitmap. Então, a biblioteca acessa a URL, baixa a imagem e transforma no formato bitmap, e aqui embaixo eu transformo no formato drawable e eu seto aqui nesse atributo menu icon, que é aqui essas imagens que a gente está vendo aqui na parte de baixo. Então, se você no caso já implementou a bottom bar, eu acredito que você não vai ter dificuldade nenhuma, porque muito dos códigos que a gente tem aqui é da implementação normal. A única coisa que a gente está fazendo aqui a mais é utilizando esse bloco de código para criar os nossos menus e essa lista aqui que você receberia aí do seu servidor, por exemplo. E aí, quando eu rodar aqui o meu aplicativo, a gente já vai ter esse resultado que vocês estavam vendo, onde cada vez que eu clicar aqui em um menu, então ele começa no home, eu clico aqui em chat, ele vai para a tela de chat, eu clico em contatos, ele vai aqui para a tela de contatos. Então, novamente, se você está vendo esse vídeo sem ter implementado uma bottom bar pelo menos uma vez,
Pode ser que você tenha bastante dificuldade, aí eu te recomendo você estar dando uma olhada aqui no vídeo no canal, que eu mostrei aqui no início do vídeo, onde a gente implementa do zero uma bottom bar. Mas de qualquer forma, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no campo de comentários, deixa seu like se você gostou, deixa sugestões de novos conteúdos e inscreva-se aqui no canal para você ficar por dentro aí dos próximos vídeos e a gente se vê lá.